E vem conferir a análise do 13º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu assisti o 13º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E o episódio começa com o Itadori indo para a estação de metrô para tentar salvar o Gojo. Vale destacar, no episódio do 12º episódio, ele não acabou com o Itadori indo na estação de metrô. Ele já acabou com ele lá dentro, se encontrando cara a cara com o Choso e vendendo para o público de modo geral que essa seria a luta do próximo episódio, que é esse que é o 13º. Mas esse começa com ele correndo por dentro de Shibuya para chegar até na estação de metrô. E isso é uma coisa muito interessante que tem que começar se destacando nesse episódio, porque existe um fator muito importante para eles colocarem os não feiticeiros, os humanos nessa parte. Isso é para gerar uma sensação de perigo no público que está assistindo a obra. Existe um motivo para algumas obras colocarem humanos o tempo inteiro em perigo. Isso serve em questão de roteiro, em questão de quando você pensa em roteiro, para você colocar um perigo e também para você fazer com que quem está lendo a obra sinta um senso de urgência e sinta um perigo real ali, porque pessoas reais, pessoas humanas estão morrendo, então você aumenta o senso de perigo, você aumenta a urgência daquela coisa. É a mesma coisa que você colocar uma grande bomba numa situação que vai explodir em pouco tempo. Aquela bomba gigantesca com um cronômetro marcando pouco tempo gera uma sensação de perigo e urgência. Você tem pouco tempo para resolver aquela situação. E colocar vários humanos naquele lugar aumenta a sensação de perigo. Isso foi uma coisa que eu gostei lá do começo da temporada, quando eles realmente mostraram que ia ter humanos. Eu achei que essa ideia ia ser muito brincada ao longo da temporada, e eles deixaram de lado, e estava me incomodando um pouco. Eu gostei que mesmo que uma fração de pouco tempo, eles conseguiram voltar com essa situação. Com o Itadori vendo aqueles humanos morrerem, para aqueles outros humanos que foram transformados em monstros, ele preocupado e pensando o que ele vai fazer a partir daqui, porque ele tem que correr para a estação para tentar salvar o Gojo, mas ao mesmo tempo ele também é alguém que tem que se preocupar com os humanos, é aquela parte humana dele. Naquele momento aparece o Inumaki e ele realmente fala que vai meio que ajudar as pessoas. Ele não fala exatamente, mas só os seus gestos dá para entender. E ele fala para continuar o seu caminho. A partir daí, o Itadori ele acaba pulando dentro da estação, porque é o jeito que ele entra na estação, ele encontra o Choso e aí começa a abertura. A única coisa que eu posso criticar em relação à animação desse episódio seria nessa introdução. Eu não gostei muito de alguns detalhes que colocaram ali. Eu sei que eles deviam estar pensando mais detalhadamente pra frente, mas tem alguns pontos que você vê que não tá tão bem desenhado nesse começo. Falta um pouco de contraste em algumas cenas, falta até aquela sequência que você vê que não tem nem o rosto do personagem, pra você ter uma noção. Mas é pra abertura. E quando vai pra abertura, vai focar na luta do Choso versus o Itadori. E aí sim a gente vai entender por que a animação desse episódio é tão boa. Na verdade, eu até ia elogiar a animação, mas a temporada como um todo tá tendo uma animação de muito alto nível. O que tem que elogiar nesse episódio seria a sua direção. E por que eu tô focando muito mais em falar da parte técnica agora e não descrever o que aconteceu no episódio? Porque esse tipo de episódio, onde ele é focado os 20 e poucos minutos totalmente em sequências de ação, eu acho mais interessante passar um pouco por cima, porque é mais legal você assistir do que eu ficar descrevendo cada sequência, falar o que eu achei de alguns pontos específicos e fazer uma conclusão. Bom, primeiro a gente entende por que o Choso não gosta do Itadori. Vai lembrar, existe um episódio lá atrás, quando estão decidindo o que cada um daqueles vilões da temporada vão fazer, e muitos deles falam o Mahito, o Jugo, e também o Choso fala que eles vão atrás do Itadori, e cada um tem seu motivo específico. E a gente entende porque o Jugo e também o Mahito querem o Itadori, mas a gente não sabia porque o Choso queria ele. Nesse ponto a gente acaba entendendo finalmente. O Itadori é o cara que matou os seus irmãos e ele quer vingança por aquilo. Algo super interessante, porque a gente conhece muito pouco do Choso. A gente nem conhecia muito bem a voz dele até esse episódio. Então tem que dar uma motivação maior. E não é uma motivação boba. Não é uma motivação como eles poderiam inventar só pra ter uma luta de o Itadori é muito forte e pra ele ser muito forte o Choso quer lutar contra ele. Não, deram uma motivação real, uma motivação realmente crível, faz com que você, como público, até entenda o lado do vilão, que é
ele quer vingança pelos seus irmãos. A partir daí vai começar a sequência de ação e a gente entende um pouco mais como funciona o poder do Choso. Vai destacar, a gente viu um pouquinho do poder dele de forma bem rápida na luta dele contra o Gojo. Ele não chega a lutar contra o Gojo, mas a gente vê que ele tem um poder envolvendo o sangue, mas não dá pra entender muito bem o que acontece. Aqui eles voltam e explicam o que está acontecendo, que seria como ele consegue manipular o sangue, como ele consegue fazer com que o seu sangue vire uma arma. E aí o Itadori começa a lutar contra ele, tentando chegar mais perto, porque ele acha que pela arma dele parecer muito longa, se ele chegar perto, o tempo de reação que ele vai ter para acertar o Itadori vai ser muito pouco. Mas aí a gente começa a descobrir que o Choso consegue mudar o formato do seu sangue, consegue deixar ele um pouco mais espesso, consegue deixar ele um pouco mais fino, e isso muda como vai funcionar o seu estilo de combate. E isso é super interessante. O Itadori, como ele vai lutando a partir daí. E aí eu já paro para destacar um pouco da parte da animação e também a parte da direção como um todo. Como eu falei, a animação tá muito interessante, muito bem feita, muito fluida e muito detalhada. E por ser dois personagens que meio que lutam corpo a corpo, a animação consegue brincar com a fluidez da cena como um todo. Mas meu destaque vai muito além disso. Ele vai destaque para as cores desse episódio e a parte da direção. Por que eu falo as cores? Porque uma coisa que eu gostei muito desse episódio é como eles colocaram a luta dentro do metrô. Mas não é um lugar iluminado como foi o metrô até agora. Não, é uma sequência bem escura na verdade. E através disso, eles brincam para fazer a coloração da luta, todos os cenários à sua volta. Então você pode ver que o que ilumina o lugar, a iluminação da luta é feita através das luzes das placas que existem lá. E através disso, eles brincam muito com a ideia do vermelho, do azul, e isso fica muito interessante, com as placas sendo um amarelo, um vermelho, cores primárias que ajudam muito a dar uma coloração interessante. E ao longo da luta, e eu vou falar um pouco mais quando a luta foi desenvolvendo, tem uma coisa muito legal que eu gostei, que é como eles brincam com a diferença do azul pro vermelho. No começo, você pode ver que o Choso ele tem um grande destaque no vermelho, porque a luta dele tem um estilo vermelho. Enquanto isso, a gente pode ver que o Itadori tem um destaque mais pro azul. E esse contraste é muito interessante. E ao longo da luta, dependendo de quem tá ganhando, dependendo do que está acontecendo, eles mudam o fator das cores e isso fica super interessante. Então, em questão de cor, eu gostei muito disso. Como ao longo de toda a luta, como ela vai evoluindo, que chama a gente de escalonar, e quando você pega a luta e você vai aumentando ela de patamar, aumentando ela de nível, colocando mais dificuldade para deixar a ação mais fluida, mais frenética e dar mais um senso de urgência pro público como um todo. Aqui eles conseguem fazer muito isso nessa primeira parte, colocando muito o Itadori como um cara que tá realmente sofrendo aquela luta. Ele não sabe o que fazer. E eu gostei muito. E no fator de direção, eu acho a direção desse episódio fantástica. Eu acho que o diretor aqui, ele foi muito criativo em fazer vários movimentos de câmera e usar vários estilos diferentes para mudar a luta como um todo. Algumas horas, ele usa uma câmera em primeira pessoa, que brinca muito com essa ideia de você estar dentro da luta. Outras horas, ele consegue dar um zoom muito grande na cara do personagem, dando um plano detalhe nas tatuagens, ou também no formato das mãos da luta, que ajuda muito até a criar um impacto maior na sequência de ação. Ele brinca muito com o clima, ele brinca muito bem na animação em questão da direção, de como a luta mais perto ou mais longe muda o clima dela. Então eu adorei a direção desse começo como um todo. Aí o Meshomaru aparece e ele acaba falando como que ele pode ganhar do Choso, que seria ir para o banheiro. Eu não gosto muito da participação do Meshomaru nessa parte, como eu também não gosto da participação como um todo da narradora que aparece no episódio como um todo. Eu acho que essa narradora, ela aparece para explicar como é que é o estilo da luta de sangue, é muito legal e interessante, mas eu tenho um problema que parece que é algo que fica meio forçado. Eu gostaria que fosse algo mais natural, como acontece, por exemplo, no mangá Attack on Titan. Eles não explicam todo o mecanismo de tudo que acontece, mas ao longo dos intervalos, entre um bloco e outro, pra TV no caso, eles mostram uma sequência mostrando qual é o titã, qual é o detalhe de cada titã, detalhe de cada arma. Aí fica algo natural, não fica alguém te explicando o que acontece. Aqui tem uma narradora que para pra explicar. Eu achei que pode ser algo interessante, mas como fizeram, eu não gostei. E o Meshomaru também não achei tão legal como usaram ele. Ele vira meio que uma facilitação de roteiro. O Itadori poderia resolver aquela solução. Ele poderia chegar naquela conclusão de a água vai enfraquecer o sangue. E usarem ele só pra isso, vira uma facilitação e praticamente o roteirista do mangá, no caso, ele não sabendo como resolver aquele caso e facilitando pra ele. Não gostei de como colocaram o Meshomaru aqui. Essas facilitações de roteiro acabam me incomodando um pouco, mas pelo menos ele chega no banheiro. E ele percebe que o sangue, a água dentro do banheiro que o Itadori fez, deixa o sangue, não consegue ficar tão duro, posso dizer assim. Não consegue deixar o sangue tão flexível pra poder manusear
manusear. E a partir daí ele acaba nivelando a luta. E aí volta todos aqueles pontos que eu falei lá atrás sendo destacados aqui mais uma vez. A sequência envolvendo a parte realmente da luta, a parte das cores. De novo, usam bastante o azul agora, azul mais escuro, azul mais claro por causa da água, misturado com a luz do ambiente. De novo, tem uma sequência que usa o vermelho com o azul mais claro dos dois, que fica muito bem feito. Gosto de como a luta vai fazendo, como o Itadori chega muito perto dele, como eles pensam na luta e como o Choso ao longo da luta vai criando um respeito pelo personagem e você entende o respeito que ele vai criando, até que no final o Choso acaba tendo uma vantagem e quando ele vai quase acertar ele, aparece o Sukuna pela primeira vez nessa temporada e ele fala que vai, como que o Itadori vai perder pra alguém daquele jeito. Mas no último minuto, o Choso vê uma luz, ele acaba saindo da sala, deixando o Itadori só inconsciente, e ele acaba tendo um flashback, algo que, por exemplo, a gente já tinha visto mais ou menos em Jujutsu Kaisen, que é um personagem tendo uma visão de um mundo que nunca existiu. De novo, adorei a estética que colocaram ali, uma estética que é bem mais dos anos 90, uma série dos anos 90, assim como aconteceu no primeiro episódio, que também brincaram com uma coisa de uma TV dos anos 90, uma série de TV dos anos 90, que é uma série, é uma cena meio bizarra, mas reveladora para muitas coisas, reveladora para coisas futuras que eu gostei bastante. E aí o episódio meio que se encerra. A partir daí, tem uma cena pós-créditos onde aquelas duas meninas que o Geto salvou lá no final do flashback, que já apareceram em luta em Jujutsu Kaisen 0, apareceram agora no metrô tentando se preocupar com o Geto, e elas encontram o Itadori e parece que vão usar o corpo dele para alguma coisa, e o episódio se encerra. Eu adorei esse episódio. Foi aquele episódio que ele pode, na questão de história, ter evoluído não tanto assim, mas ele promete ação. Ele entrega uma ação fantástica. Em questão de direção, achei a direção fantástica, como ele brinca com a movimentação de câmera, como ele brinca para ser inventivo no que ele tem que entregar. Adorei as cores, adorei a luta, adorei como eles conseguiram explorar a história, mesmo que pouco, ao longo da luta. Eu gostei dos personagens, achei o Choso um personagem interessantíssimo. É mais um acerto incrível de Jujutsu Kaisen, que começa muito bem, fechando algumas lacunas envolvendo os humanos ali, entrega um episódio inteiro de uma luta fantástica, criativa, bem feita, bem animada, bem dirigida, e ele termina com uma grande revelação e uma cena pós-créditos que te motiva a querer ver os próximos episódios. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 13º episódio de Jujutsu Kaisen? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.